feliz de estar juntamente com vocês na casa de Deus. Peguei esse microfone móvel aqui porque eu estou com frio, então quero ficar andando para lá e para cá para poder dar uma esquentada aqui. Mas muito feliz mesmo, muito feliz de estar com vocês e mais feliz ainda de poder compartilhar a palavra de Deus. Nós juntos, nós estudamos a palavra de Deus. Todos nós precisamos aprender cada dia mais sobre o que o nosso Senhor Jesus quer nos ensinar. Meu nome é Lucas, né? Lucas Rangel, eu gosto de falar meu nome, né? Forte Lucas Rangel. Gosto do meu nome, né? Tem gente que não gosta muito, mas eu gosto do meu nome, Lucas Rangel. Eu sou universitário em Educação Física, mas não vim botar ninguém para fazer dieta e muito menos fazer exercícios, tá? Mas vim falar sobre a palavra de Deus. Enquanto nosso irmão passava ali a lição, achei bem interessante que Deus continue te usando e estudávamos juntos a lição. Falava também sobre graça, né? E também sabemos que a graça teve um preço, né? Jesus precisou morrer para que essa graça fosse estendida a cada um de nós. E eu me lembro que em um dos relatos de Lutero, ali ele conta que em alguns momentos foram cobrados indulgências, né? Foram cobrados como se fosse uma cobrança em prol da salvação, e não só a salvação de cada pessoa que pagava ali, né? Mas poderia ser pago também pela salvação e também pelo perdão dos pecados de pessoas que já tinham sido mortas, né? Mas hoje nós temos a graça e nós temos aí a oportunidade de viver e levar esse evangelho a todas as pessoas. Uma outra coisa antes de nós entrarmos no sermão dessa manhã, que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo em um mundo onde o que é certo já não é mais certo, né? E o que é errado já parece ser certo. Então Satanás ele tem causado uma confusão bem grande. Agora, algo eu quero compartilhar para cada um de nós, que se nós ouvíssemos e praticarmos isso nas nossas vidas, talvez seria o resumo desse sermão de hoje. Nós não devemos em momento nenhum negociar os nossos princípios. Os nossos princípios são inegociáveis. Lembrem sempre disso. E Satanás ele tem trabalhado bastante para desvirtuar as coisas, para trazer o que é errado e fazer uma bagunça geral na mente das pessoas. E isso não está sendo nas pessoas só lá fora. Isso também tem bagunçado muitas das vezes as mentes das pessoas que estão dentro da igreja. Trazido à mente das pessoas aquele símbolo de interrogação. Será que é certo ou será que é errado? Porém, a palavra de Deus ela é bem clara e eficaz e ela nos ensina. E cabe a cada um de nós, a cada dia, examinarmos mais as Escrituras. Hoje nós iremos falar sobre um tema bem interessante, a pesca maravilhosa. E está lá em Lucas 5, de 1 a 11. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas 5, de 1 a 11. Será o tema que nós iremos estudar nesta manhã. Amém? Antes de aprofundarmos na palavra de Deus e estudarmos nessa manhã aquilo que Deus quer para as nossas vidas, peço aos irmãos que da forma que estão, curvem as suas frontes para falarmos com Deus. Eterno Deus, grandioso Pai, gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui juntamente com os meus irmãos, que nesse momento possamos estudar, Senhor, a Tua palavra. O Senhor sabe, Senhor, que sou indigno, Senhor, sou pecador, falho, imperfeito, Senhor, mas que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos e que possamos sair daqui, meu Pai, todos nós, principalmente a mim, com o aprendizado que o Senhor quer para as nossas vidas hoje, meu Pai. Amém. Precisamos nos encher, Senhor, do Teu poder e do Teu Santo Espírito Santo, meu Pai, para que quando viessem as tentações, quando vier, meu Pai, as dúvidas, nós tenhamos, meu Pai, o caminho certo a seguir. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Em Lucas 5,11 vem falando, né, sobre a pesca maravilhosa. Que pesca é essa?
Jesus é interessante a forma com que Jesus ele conduzia as coisas. Jesus saía passando de cidades em cidades, pregando o evangelho a todas as pessoas que queriam ali ouvir. E é interessante que Jesus aqui no primeiro versículo ele vem falando: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, era uma cidade, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Olha quantas pessoas estavam ali interessadas em ouvir Jesus pregando e ensinando. E muitas das vezes hoje nós vivemos em um país de liberdade o quê? Religiosa. A liberdade religiosa significa que todas as crenças, todas as igrejas e as pessoas têm liberdade de pregar, de abrir a palavra de Deus para ensinar. E aqueles que ensinam também outras crenças, que não creem na palavra de Deus, também ensinam, pois a liberdade religiosa se estende também aos demais. Então nós temos essa liberdade. E muitas das vezes nós não temos feito, E muitas das vezes as pessoas que têm também a oportunidade de ouvir, hoje, não têm dado ouvido. E em muitos países que é fechado, em outras crenças, em outros deuses, as pessoas não têm essa oportunidade. Mas naquele momento que Jesus estava ali passando pelaquela cidade e exclusivamente em Genezaré, a multidão queria aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então no versículo número 2 vem falando assim, então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Vamos parar no versículo 2. Os pescadores estavam ali ocupados, estavam pescando e tinham pescado durante a noite. Não sei quem tem costume de pescar, eu nunca fui bom de pescar não, já até tentei, mas nunca fui muito bom não, Mas eles eram pescadores profissionais, estavam ali à noite pescando. E sabe o que me chama muita atenção? Talvez vai chamar a atenção de vocês também. Que era talvez a profissão deles, e eles estavam ali focados em seus desejos pessoais, Talvez em procurar renda para a sua família, ou talvez mesmo para o seu próprio sustento, ou preocupado com a sua própria profissão. Então eles estavam ali focados, no que eles estavam fazendo, e tinham trabalhado durante toda a noite. E o foco principal da nossa mensagem, vou tentar ser bem breve, mas porém que esse tema seja específico e nos traga um aprendizado nessa manhã. No versículo 3, para complementar a leitura dessa manhã, entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. No versículo 5, em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa palavra lançarei as redes. Na verdade, o tema do nosso sermão dessa manhã, ele fala sobre a pesca maravilhosa. Nós vamos entrar sobre esse tema principal e o sentido que quer nos ensinar. Mas essa mensagem também nos dá muitas lições nessa manhã. Os discípulos estavam ali durante toda a noite procurando seus objetivos, Como eu falei, talvez trazer sustento para sua casa, talvez trazer renda. E agora, de repente, Jesus estava ensinando ali a multidão na cidade de Genezaré. E agora Jesus pede para entrar no barco daqueles homens que ainda não tinham sido chamados como discípulos, Tinham as suas profissões. Então Jesus agora entra naquele barco e pede para que eles lancem as suas redes sobre o mar, sobre o lago, novamente. E agora tem uma primeira lição para nós nessa manhã. Como anda a sua fé para com Deus?
Quantas vezes você teve experiências com Deus e quando chega no momento de você acreditar, quando chega no momento de uma doença, quando chega no momento de uma dificuldade financeira, quando chega no momento de um problema familiar e você agora não tem aquela fé em Deus, você não deposita a sua confiança naquele que muitas das vezes já provou que é Deus na sua vida. E agora, aqueles homens que estavam ali pescando e tinham pescado a noite toda, talvez ele olhasse para Jesus e falasse: Jesus agora entra no meu barco e me pede para que eu lance novamente as redes no mar, sendo que eu, pescador profissional, pesco toda noite, e agora ele quer que eu lance as redes sobre o mar para que consiga pescar. Pode ter a plena certeza que ali eles duvidaram, ali eles desacreditaram. E é muito fácil nós ouvirmos as experiências de algumas pessoas, mas nós temos que pegar essas experiências, porque muitas das vezes acontece na nossa vida. E para que nós não façamos assim como o exemplo que eles passaram ali naquele momento, nós precisamos todos os dias nos aproximar de Deus. Nós só iremos fortalecer a nossa fé, nós só iremos ficar fortes espiritualmente se nós buscarmos. E eu ouvi uma mensagem muito importante durante esse último mês, não me lembro onde, que falava que um dos tópicos principais que Satanás tem trabalhado na vida das pessoas hoje em dia é a questão do desânimo. Satanás tem batido muito nessa tecla, trabalhar em cima do desânimo. E saiba, tá? Nós como cristãos, por nós mesmos, nós não temos o desejo de ler a palavra de Deus, nós não sentimos vontade de ler a Bíblia, não sentimos vontade de orar, porque a nossa carne é pecaminosa, o nosso desejo pecaminoso arde no nosso coração. Mas quando nós pedimos um fortalecimento espiritual através do nosso Deus, nós conseguimos. Isso nós temos que pedir diariamente e nos alimentarmos diariamente. A pregação em si, ela tem como objetivo principal falar sobre discípulos. E nós vamos, eu peço aos irmãos que abram também as suas Bíblias, em Mateus 5,16. Mateus 5,16. Aquele que encontrar, pode ler, por favor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Obrigado, irmão. Obrigado. Assim brilhe a luz de vocês. Nós sabemos que nós somos membros, mas nós também somos discípulos. Vocês já pararam para pensar que Jesus teve aqui a sua trajetória no plano de salvação para nos dar salvação, mas quando Jesus agora, após ele ir aos céus, ele deixa os seus discípulos. Jesus ele poderia se manter presentemente aqui neste mundo, mas ele deixou uma missão. Nós estamos na igreja e nós não podemos nos deixar, como eu citei anteriormente, nos acomodar. A igreja não pode ser um local só de visitação, um local legal de estar indo, um lugar confortável, um local onde nós temos amigos. A igreja é um local onde nós devemos usar a missão que Deus nos deu como discípulos, de discipular para as outras pessoas aquilo ao qual nós aprendemos. Eu não sei se em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre pirâmide financeira, que é até crime, né? E também sobre marketing multinível. Mas o foco principal que eu quero falar sobre essas duas coisas, que é bem famosa no mundo aí dos negócios, é que da base dessas coisas, dos criadores dessas metodologias, é que eles perceberam que o ser humano ele consegue influenciar, meu irmão, outras pessoas. Então essas grandes
essas grandes empresas, eles perceberam que essas grandes empresas, elas utilizaram esses métodos porque elas perceberam que as pessoas tinham influência, e muitas delas usam até hoje. Então, se eu tenho um produto, é muito mais fácil você influenciar o seu vizinho, os seus familiares, e assim vai vendendo, e assim vai vendendo, e assim a empresa ela consegue se tornar gigante, e o seu produto consegue atingir a milhares de pessoas, pela influência que você tem de uma pessoa e conectando com as outras. Mas o que eu estou querendo dizer através desse exemplo? Que eles perceberam, até as pessoas não cristãs, muitas das vezes elas estudam a palavra de Deus pela imensa sabedoria que Deus tem. E nosso Deus sabia que nós seríamos influência na vida de outras pessoas. E daí a missão que Ele nos deixou, para que nós sejamos discípulos, para que nós não peguemos aquilo que nós aprendemos, aquilo que todos os dias nós estudamos, e preencha o nosso coração, a nossa vida. É claro que nós precisamos compartilhar com a nossa família, mas é a nossa missão levar para as outras pessoas, sermos discípulos, discipular aquilo que aprendemos. Porque Jesus ele vai voltar, mas a palavra de Deus também, em todo o seu ensinamento, nós aprendemos que nós só iremos abreviar a volta de Jesus se nós pregarmos a palavra de Deus. E não há tempo para que nós possamos nos manter em uma zona de conforto, onde é muito bom estar, ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores, é muito agradável. Mas nós temos essa missão. E é interessante que os anjos dos céus, muitas das vezes, eles olham para Deus e eles têm o desejo de vir até a terra para fazer aquilo que foi designado para nós. Eles querem pregar o Evangelho, mas aí Deus mostra para eles que essa missão não é dos anjos. Essa missão não é de outros seres celestiais, mas essa missão cabe a mim e cabe a você. Na continuação aqui, que é o tema, que é o versículo, principal aqui, o tema principal da pesca maravilhosa, em Lucas 5, de 1 a 11, retornando aqui, eu vou estar dando continuidade aqui na leitura. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Ele criou coragem para lançar as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Olha que interessante que a palavra de Deus nos fala. Ali agora eles creram e acreditaram na palavra de Deus. E agora eles lançam novamente as suas redes ao lago, e ali as suas redes se enchem de peixes, ao ponto que não só eles conseguiram levantar aquelas redes, mas eles precisaram chamar o quê? Chamar pessoas, para que pudessem ajudar, de tão pesado que estava, de tantos peixes. Mas o que a gente quer falar sobre, o que a palavra de Deus na verdade quer falar para mim e para você nessa manhã, o significado não é sobre os peixes. As igrejas poderiam estar abarrotadas de pessoas. Pessoas e mais pessoas estarem sendo batizadas e convertidas através dessa palavra. Mas elas não estão porque nós não temos feito a nossa parte. Nós não temos sido pescadores de homens. Jesus, na verdade, não estava querendo ali contratar. Jesus não era ali um empresário que chegou ali na beira daqueles barcos e falou: eu quero 3 pescadores, eu quero 5 pescadores. Ele não estava ali focado ali na profissão daqueles homens. Mas, na verdade, Jesus estava ali querendo pescadores de homens, pescadores de almas. Ele estava ali querendo que aquelas pessoas agora deixassem ali o seu foco principal, que era adquirir os seus benefícios
né? As suas posses. Quantas das vezes nós temos aí focado em bens materiais, né? Nos objetivos principais, que muitas das vezes é principal na nossa vida. Às vezes estamos trabalhando incessantemente, não que isso seja errado, você trabalhar incessantemente ali para adquirir um carro, para adquirir uma casa, né? Para às vezes terminar os estudos, ou seu ou dos seus filhos. Não tem nada de errado nisso. Se torna errado quando isso se torna principal na sua vida, quando isso toma o seu tempo, quando você não tem tempo para trabalhar para Cristo, quando você não tem tempo para ser um discípulo. E agora aqueles homens ali, eles veem o poder que Deus tinha na vida deles, né? O poder da palavra. E muitas das vezes a gente olha para as nossas vidas assim, e muitas das vezes a gente diz: ah, mas eu não sei falar, mas eu não falo tão bem como pastor, eu não falo tão bem como missionário, eu não entendo tanto da palavra de Deus. Quando Jesus chega ali, ele não olhou para aqueles homens ali como capacitados, mas Deus olhou eles para pessoas que ele iria capacitar. E nessa manhã Deus quer capacitar a mim e a você. Não perca oportunidades. Quando você encontrar pessoas nas ruas, no seu trabalho, aonde você estiver, não perca a oportunidade. Talvez seja a última oportunidade que aquela pessoa está tendo de ouvir falar sobre Jesus. E enquanto eu e você não falamos, Satanás tem trabalhado. Satanás não tem parado. As pessoas têm perdido as suas vidas a cada minuto, porque Satanás, ele vê, talvez até mais do que nós, que a volta de Jesus está se aproximando. Em um momento onde eu fazia algo que todos nós fazemos também, que é a entrega dos livros, né, do Impacto e Esperança, em uma das oportunidades eu estava no Rio de Janeiro. E quando a gente andava pelas ruas do Rio de Janeiro, eu tive uma experiência interessante. Muitas das vezes nós só queremos ouvir algo positivo. Nós achamos que ao pregar e ao ser discípulos de Jesus, muitas das vezes nós iremos só receber respostas de sim. E aí eu caminhava ali e eu tive várias experiências enquanto entregava aqueles livros. Entregava para um, entregava para outro. E eu lembro que eu usava a tática assim: olha, eu estou trazendo aqui um presente para você, aceite esse presente porque vai ser algo maravilhoso para a sua vida. Quem não quer receber presente, né? E aí eu saía entregando e muitas pessoas agradeciam, ficavam muito felizes que tinha sido ali algo muito importante para ele naquele dia, ter recebido aquele sorriso, um abraço e ainda mais receber um presente. E eu falava que dentro daquele livro ali tinha algo muito interessante para a vida deles e que talvez ia mudar a vida deles. Mas eu encontrei pessoas também que rejeitaram, né? Encontrei um rapaz que ele era, eu esqueci a religião que ele era agora, não me lembro. Mas ele falou para mim assim: olha só, muito obrigado pelo seu carinho e tudo mais, mas eu não posso aceitar. Minha religião, ela não permite que a gente leia outros conteúdos. E teve um outro que foi até mais engraçado, né? Ele passou com um fardinho de cerveja na mão, e quando eu fui entregar o livro, aí eu falei sobre o presente. Ele falou: não, meu presente está aqui, ó, o meu final de semana, esse fardinho de cerveja, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, independente de qual será a aceitação, a nossa missão é levar o Evangelho, a nossa missão é pregar. Nós, como discípulos, nós somos imitadores de quem? Somos imitadores, né, irmã? De Jesus. Nós somos discípulos. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou essa missão. E muitas das vezes nós queremos que as pessoas ao qual nós pregamos, que as pessoas se convertam, que as pessoas aceitem. Essa não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é levar a mensagem. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Indo adiante, gostaria de compartilhar, eu vou estar lendo para que a gente possa avançar. Vem dizendo aqui, ó, em Atos,
dos Apóstolos 1:8, vem dizendo assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Saibam cada um de vocês que o Espírito Santo de Deus, ele se move dentro de cada um de nós, e que nós não precisamos temer ao falar da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo onde as coisas, os ensinamentos são totalmente contrários àquilo que nós pregamos. Mas nós não precisamos temer as chacotas, nós não precisamos temer ao que as outras pessoas irão pensar, porque o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E se Deus nos deu essa missão, se Ele nos deu essa responsabilidade, é porque Ele estará conosco em todos os momentos. E a gente precisa compartilhar. Nunca houve um tempo onde nós precisamos tanto compartilhar da palavra de Deus com as outras pessoas, como os tempos ao qual nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão sedentas, e quando elas escutam falar sobre a palavra de Deus, é algo que mexe em seus corações. Há algo interessante para refletir com os irmãos também, com relação aos discípulos. A expressão de pescadores de homens, ela quer dizer assim, é uma declaração metafórica, cujo significado indica aqueles que se ocupam em ganhar almas para o reino de Deus. Essa expressão foi aplicada por Jesus na ocasião da convocação de alguns de seus discípulos. E aí, você e eu temos ganhado almas para Jesus? Agora uma pergunta interessante para que você reflita nesse momento. Se Jesus voltasse hoje e nós com Ele subíssemos para o céu, como é que estaria a sua coroa? Será que a sua coroa teria estrelas? Será como que eu vou chegar no céu? Será que eu terei a minha coroa na hora que Jesus for colocar a minha coroa, que eu ganhei a minha salvação e combati o bom combate, e agora a minha coroa, será como que ela estará? Será que ela estará repleta de estrelinhas, ou será que ela estará vazia? Mas não se preocupe, irmãos, não se preocupe, porque hoje ainda há tempo, hoje ainda há oportunidade para mim e para você de pregar o Evangelho, de levar as pessoas. Às vezes com uma simples palavra é o bastante para muitas pessoas. Para nós, talvez nós ouvimos a mesma mensagem, talvez essa mesma mensagem que eu estou pregando hoje, você já ouviu várias vezes sobre a pesca maravilhosa. Mas às vezes essa mensagem para uma pessoa que não conhece, que ainda não tem conhecimento, é algo que vai mudar a vida daquela pessoa para sempre. Seguindo adiante, para a gente avançar, outro versículo interessante, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Outro versículo também interessante para a gente estar quase fechando. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Amém. Olha que interessante. Imagina você planta aí no quintal da sua casa, Eu estou começando a virar agricultor, não tenho experiência nenhuma, mas estou tentando. Esses dias eu confundi, o quê? Foi machisco com melancia. Vi pequenininho, eu falei, a melancia, mas tá bonita, não? Nada a ver, mas estou tentando, irmãos, estou tentando. Mas imagine vocês plantarem na casa de vocês, seja um pé de laranja, seja um pé de jaca, o que for, e ali não nasce fruta algum, Que interesse tem, Você rega, cuida daquela árvore, e aquela árvore não produz fruto algum, Mas o nosso Deus, Ele espera de nós que quando Ele retornar, quando Jesus retorne, nossa árvore esteja o quê? Frutífera, cheia de bons frutos. E Ele espera isso de nós. E eu tenho certeza que nós iremos seguir aquilo que Ele nos ensinou. No final também aqui do versículo, do tema da pesca maravilhosa, Jesus vem falando assim,
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quer você agora ser também um pescador de gente, um pescador de homens? Tenha o seu foco principal em Deus, na palavra de Deus. Tenha sim seus desejos, seus sonhos. Seria até egoísmo da parte de Deus se Ele não deixasse você realizar tudo que você quer. Ele fica feliz, mas tenha no seu coração, saia nessa manhã com esse desejo de ser também um pescador de homens, de levar aquilo que você aprendeu, daquilo que você sabe, para as pessoas que ainda não conhecem, para que essa igreja ela fique assim como foi aquela rede que, quando eles ouviram ali a voz de Cristo para que jogassem novamente a rede ao mar, e ela subiu repleta de peixes. Assim é o desejo de Deus para essa igreja, para que essa igreja também seja repleta de membros, e que esses membros sejam as estrelas que estarão na coroa de cada um que está aqui representado. Amém? Nós estamos chegando ao fim, e eu queria compartilhar só uma última experiência para que pudesse encorajar você e a mim. Certo dia, uma pessoa que é bem conhecida, um coleguinha nossa que é bem conhecido, aquele que fala assim, ó, chega mais perto, chega mais perto. Certo dia, né, ele ainda era novo, ainda no seu ministério, e a missão ligou para ele e falou assim: olha só, eu tenho uma missão para você, viu? E ele falou: não, beleza, estou aqui, quero me tornar pastor, e eu tenho uma grande missão para você, e eu quero que você vá. Ele falou: eis-me aqui. Olha só, pastor, é o seguinte, pastor Luiz Gonçalves, eu tenho uma missão para você, para que você possa esqueci o nome da cidade agora. Eu tenho uma missão para você. Você vai pregar o evangelho lá em Aparecida do Norte. Eu não sei quantos já foram em Aparecida, lá em São Paulo, mas a Aparecida ela é conhecida encontrei. Aparecida do Norte ela é conhecida como o segundo Vaticano na Terra. É um dos lugares que tem mais igrejas, mais basílicas no mundo inteiro. E aí, quando o pastor Luiz Gonçalves agora ele recebe essa missão, ele olha ali para o presidente ali e fala assim: não, mas não tem outro lugar não? E criar uma igreja adventista do sétimo dia lá em Aparecida do Norte, onde praticamente 100% das pessoas são católicas, é uma missão muito grande. Mas o resumo da história para que a gente entenda: pastor Luiz Gonçalves foi, Deus preparou tudo para ele. Ele falou: eis-me aqui. E ele chegou naquela cidade muito católica, né? E Deus preparou uma pessoa para que ele pudesse encontrar, um ex-adventista chamado Seu Arlindo. E ele é interessante que na história que ele conta, ele fala assim que ele só recebeu 2 dicas de referência. Ele falou assim: olha, para você ir para a cidade de Aparecida do Norte, procurar o Seu Arlindo, uma cidade que tem não sei quantas mil pessoas, e você encontrar uma pessoa chamada Seu Arlindo. Mas quando Deus trabalha, né, Ele faz tudo acontecer. E quando nós aceitamos o eis-me aqui, quando nós aceitamos seu discípulo, Deus usa tudo que for necessário ao nosso favor. E ele encontrou esse Seu Arlindo, e esse Seu Arlindo era um ex-adventista.
E através do seu Arlindo, ele fala para o seu Arlindo, é o seguinte: Deus me mandou aqui para que eu pudesse criar uma igreja adventista, ajudar a fundar uma igreja adventista nessa cidade. E ele falou: não, mas o senhor entendeu errado, eu não sou mais adventista, eu sou ex-adventista. E agora o pastor Luiz Gonçalves vira para ele e diz assim: não, as suas férias acabou, a partir de hoje Deus está chamando a mim e a você para que possamos aqui criar uma igreja adventista. E a história é um pouco longa, mas o resumo da história diz que ali eles criaram um pequeno grupo de uma pequena igrejinha e começaram ali a pregar naquela igreja onde a aceitação para a mensagem verdadeira, a mensagem a qual nós conhecemos, era praticamente zero. E o resumo final dessa história: hoje, para a honra e glória de Deus, hoje essa cidade ela tem uma igreja central repleta de membros adventistas do sétimo dia que aceitaram essa mensagem. Amém? Então, por que eu contei essa história? É uma história de motivação, é uma história de encorajamento. Quando nós aceitamos verdadeiramente que somos discípulos, que temos uma mensagem verdadeira, mas que muitos hoje não têm pregado, não têm levado avante aquilo ao qual as pessoas estão necessitadas. Quando nós começarmos a colocar em prática, temos certeza que muitos frutos irão acontecer para a conversão das pessoas. Não há mais tempo para que nós possamos ficar focados em outras coisas. Hoje nós vivemos em um momento da história onde Satanás também ele tem roubado o nosso tempo com outras coisas. Nós precisamos sim usar a tecnologia. Não é agir de uma maneira assim, onde nós temos que excluir a tecnologia, excluir o celular, excluir a televisão, o computador, nada disso. A tecnologia também foi deixada. Deus utilizou também as pessoas, deu inteligência para as pessoas para que pudessem criar essas coisas. Mas que a gente venha usar toda essa tecnologia, tudo que nós temos, para benefício da pregação do Evangelho. Então que Deus venha abençoar a mim e a você. Que nós sejamos membros sim, mas que nós não sejamos só membros para que seja contado como mais um membro na estatística dessa igreja. Mas que nós também sejamos discípulos, para que um dia nós possamos, todos juntos, assim como nós estamos, estar nas mansões celestiais, juntamente com Deus, nesse céu que Ele preparou para mim e para você. Mas que nós também possamos ter semeado aquela semente no coração de muitas pessoas, e até aquelas pessoas que nós um dia não vimos aqui dentro da igreja, mas que um dia vai encontrar com cada um de nós lá no céu e vai dizer assim: olha, um dia você falou sobre Deus, lembra? Quando você falou sobre Deus comigo lá atrás, às vezes você nem vai se lembrar, mas essa pessoa estará lá no céu porque você pregou o Evangelho, porque você falou sobre Jesus para aquela pessoa. Que Deus possa nos encorajar, que nós tenhamos essa motivação, que aquele primeiro amor que nós tivemos quando nós descemos as águas batismais, que a gente saiu sedento, cheio de vontade de pregar, de levar a mensagem, que Deus possa fazer arder nos nossos corações hoje. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Amém. Neste momento nós iremos também ouvir uma mensagem musical, e que nesse momento, enquanto ela canta, que você possa elevar o seu pensamento até Deus, e que você peça a Ele para que capacite os seus dons. Cada um de nós temos dons. Às vezes esse seu dom está lá no fundo do seu coração e precisa ser novamente colocado em prática. Que você ore a Deus para que você seja usado por Ele. Amém?